A paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Amém. Como é maravilhoso estar diante de Deus. Coração amado. Aleluia. Irmãos, aproveitando que vocês estão em pé, leia comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. A partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 12. Glória ao nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Pode se assentar. Pai, mais uma vez proclamamos a sua misericórdia, que o Senhor nos conceda a graça, como já foi pedido, Pai, que eu confirmo minha dependência ao Senhor, e que a sua presença continue forte neste lugar, tocando cada coração, que haja transformações aqui, Senhor, para a glória do seu nome. Amém. Irmãos, estou muito feliz de poder estar novamente aqui com vocês. Agradeço a Deus pela minha esposa que veio comigo, minha filha, os pastores que nos convidaram. Vejo aqui mais alguns rostos que conheço, e o Beto aqui hoje, irmãs, que se não tem meus conhecidos de longa data, os irmãos que vieram para tudo. Irmãos, é um prazer estar aqui. Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor, falando sobre o perfil dos súditos do reino de Deus. Quando Deus ele enviou Cristo e Cristo comprou para si um povo, ele fez desse povo um reino. Esse reino também é chamado de a igreja, corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja, cada crente, cada criança, adolescente, senhores em idade, fazem parte de um corpo, fazem parte de um reino, fazem parte de um só povo, fazem parte de uma unidade entre Deus e o homem. Lá no capítulo 17 de João, Jesus fala uma coisa muito interessante. Fala: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, para que eu seja um como eles, assim como tu és em mim, tu em mim e eu neles, para que todos sejamos um, e o mundo veja essa unidade e reconheça que o Senhor me enviou. Quando não há essa unidade entre os cristãos e o Cristo, entre Cristo e a igreja, o mundo tem dificuldade de compreender Jesus é o Salvador. Coloca dois cristãos, um do lado do outro, que brigam por suas divergências para você ver. Normalmente vão olhar e dizer: aí, você acha que eu vou querer esse Cristo? Se dois que dizem que tem Cristo estão brigando, como é que eu vou querer participar de um negócio desse? Então nós temos um problema, que muitas pessoas brigam por aspectos denominacionais.
detalhes da igreja, detalhes da instituição. Mas o que nos une é muito mais profundo do que simplesmente a regra institucional. O que nos une é muito mais puro e universal. E é nesse aspecto que Cristo começa a tratar a você e a mim como súditos desse reino. Moisés estava lá em cima do Monte Sinai, e Deus deu para ele a lei, e ele ministra para o povo. Milhares de anos depois, mais ou menos 1500 anos depois, estava lá Jesus, na beira do mar da Galileia. E os discípulos que haviam recrutado nos dias anteriores estão perto dele, e de repente ele sobe em cima de uma pequena montanha. Eu posso imaginar que estava um ventinho gostoso assim batendo naquela árvore. Jesus sobe perto de um morro, uma montanha, um morro, um monte pequeno. E aquela grande multidão ao lado dele havia feito milagres em diversas cidades. O povo estava ansioso para ver aquele homem que estava causando alvoroço nas cidades falar. E de repente Jesus começa a explicar para eles um perfil de quem é participante desse reino. Se você é um participante do reino de Deus, você precisa compreender o que Jesus quer para o nosso perfil moral. Não é a nossa aparência externa, o modo como somos cristãos, o modo de fazer, mas o modo de ser. É a forma como Deus ele olha para você. Porque nós sabemos que antes de Deus avaliar aquilo que nós fazemos, Deus está muito mais interessado naquilo que somos. Deus quer muito mais que tenhamos vida interior com Ele, e que isso resulte em um trabalho externo, do que simplesmente ter um lindo trabalho externo e estar morto espiritualmente. E muitos têm trocado essa ideia, principalmente os novos na fé, por falta de instrução, começam a pensar: eu tenho que trabalhar para Deus, eu tenho que trabalhar para Deus, eu tenho que fazer alguma coisa no reino de Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Quando na verdade Deus ele se preocupa não tanto com o seu fazer, mas Deus ele se preocupa com o seu ser. Ele quer que você tenha as características que Ele tem. Ele quer colocar em você a mesma estrutura do caráter dele. Glória a Deus. Os discípulos de Jesus andaram 3 anos e meio com Ele, e a principal tarefa de Cristo ali com aqueles discípulos não foi simplesmente mostrar para eles como fazer milagre. Isso foi no começo do ministério, tá? Vão para as cidades, curem os enfermos. Muito fácil, né? Cidade. Chega Jesus, chama todo mundo e fala: vão para a cidade agora. Passa em todas as filas aí de Sorocaba, fazer um paralelo. Vão em todas as filas. Cure os enfermos que estiver lá. Ressuscite os mortos. Livre os leprosos. Tá bom, pastor? Livre, conhece aí, né? Livre os leprosos. Vá, vão lá, vão. Expulsa os demônios. E os discípulos não, mas que isso? Que autoridade é essa? E foram, de 2 em 2, 70 discípulos. Quando chegaram na cidade, viram um doente. Posso imaginar aqui o que aconteceu? Ó, Jesus mandou você ficar curado. Cura. Está curado. E o leproso estava faltando um pedaço. Fique curado agora. Jesus mandou ficar curado. E o leproso ficava curado. Eles começaram a se alegrar. Maravilha! Que negócio é esse? Daqui a pouco veio um endemoniado. Chegaram lá, peraí. Me falou, vamos ver se funciona. Olha, eu estou aqui representando Jesus. No nome dele. Sai daí agora, espírito maligno. Puf, saiu. Maravilha! Saiu o espírito maligno. E disse Jesus quando voltaram. Os discípulos vieram rejubilantes. Oh, que legal! Os demônios saem, eu mando sair no nome de Jesus. Quando encontraram com Cristo, Jesus olhou para eles e falou assim: olha, vocês estão contentes, tudo bem, mas não se alegrem tanto, porque os demônios se sujeitam a vocês por causa do nome. Alegrem-se primeiro por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Ele mostra claramente quanto é mais importante estar alinhado com Deus do que fazer as coisas na obra de Deus. Nós não podemos trocar as prioridades. Nós temos que entender que Deus é o primeiro, a sua vida, a sua obra, o seu reino é depois. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não significa, muitas pessoas podem pensar: eu já pensei assim, eu vou arranjar emprego, pastor Luciano, e trabalho só tem período. A outra metade do período eu vou trabalhar na obra de Deus, para Deus. Não, o reino de Deus é mais profundo que isso. Então eu pensei, ou alguns pensam, eu vou passar um dia conectado, orando, jejuando, fazendo qualquer coisa, evangelizando. Não, isso faz parte. Mas isso ainda não é tão profundo quanto o reino de Deus. Então você pode pensar: então já sei, vou me entregar para ser missionário, eu tenho que entregar.
Isso ainda não é o reino de Deus. Faz parte. Mas onde é que você encontra o reino de Deus? O reino de Deus ele se encontra onde nada está em você. Normalmente você encontra o reino de Deus e busca ele em primeiro lugar quando você começa a buscar ligar a sua essência com a essência de Deus. Normalmente, a maior busca do reino de Deus ela é feita através da oração íntima, pessoal, entre você e Deus, no seu particular. Quando você vai para a oração e para a palavra e começa a buscar o Senhor, existe um processo onde Deus começa a transferir para você o reino dele. Jesus fala muito claramente, não fala assim, o reino de Deus está manifesto entre vocês. Não, ele fala, o reino de Deus está em vós. Dentro de nós. É impossível que o reino de Deus se manifeste exteriormente entre as pessoas se ele não estiver transformando de dentro de nós. Jesus falou, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. É do interior que Deus quer estabelecer o reino. O reino é profundo, o reino é íntimo, o reino vem de lá do seu espírito. Glória a Deus. E quando você começa a buscar a Deus, irmão, na prática, o processo de busca, às vezes acontece mais ou menos assim, pode ser que aconteça com você. Você começa a buscar a Deus, e fala, fiz um propósito com Deus, eu vou buscar Ele, eu vou buscar. Daí você começa a buscar o Senhor. Primeiro dia que você começa a buscar na carne. Você começa na busca do TDD. Já ouviu falar da oração do TDD? É assim. Você fala, Senhor, eu estou recordando, agora eu vou começar a buscar Deus. Então, começa a orar. Você vai orar. Daí você está sem conexão, né? O Wi-Fi está fraco, colocar o Wi-Fi no céu assim. Começa a buscar Deus, estou aqui. Aleluia! Começa a ecoar nas paredes. Aleluia! Estou aqui. Quero a tua presença? Aqui. Mas você continua falando, eu vou persistir. O Espírito Santo sempre vai dizer para você, continua. E você vai na oração quadrada. Deus, estou aqui, a pessoa meu pai, minha mãe, meu cachorro, político, pessoa, Senhor. E aquela oração parece que também faz junto, mas você fala, não vou persistir. E de repente, você começa a buscar a Deus e percebe que Deus se apresenta. A sua oração sai do nível natural e começa a vir ao nível da sua alma, uma oração anímica. Uma oração de dentro e você fala, puxa, estou percebendo que Deus está aqui. Às vezes não é fácil, às vezes você chega diante de Deus, está quebrantado no seu coração, 5 minutos, 2 minutos, glória, Deus está aqui. Mas às vezes você chega o dia inteiro, Deus parece que não conseguiu tocar a sua presença ainda. Eu acho que nessa noite já teve gente que tocou a presença de Deus aqui. E aí você continua falando, Deus, eu quero ir para mais profundo, eu quero ir para mais perto de ti, eu quero ir buscar o teu reino. E quando você continua buscando a Deus, isso no processo de busca, vai chegar um momento em que você estará exultante. Você vai pensar, meu Deus, eu chego no céu, aleluia, eu estou tocando no céu, e você começa a bendizer a minha alma, Senhor, e tudo que é mim, bendiga seu santo nome. Você começa a sentir como se o demônio se aparecesse, você fala, vou mandar sair de 2 em 2 agora. Eu estou cheio de Deus, eu estou na bênção. Mas ainda assim não é o ponto mais profundo da busca de vida. Quando você continua buscando, vai chegar um momento em que você vai estar tão exaurido por causa da glória de Deus, que você vai falar, Deus me leva, ou Deus me usa aqui profundamente nessa terra. Deus, molda em mim a sua vontade. Deus, faz de mim uma imagem do Senhor refletida no meu rosto. Mas ainda não é mais profundo da busca. Você deve continuar buscando. Mas também quero dizer para você muito claramente, irmão, que quando você continua, você vai chegar em um lugar, dentro da busca, onde aparece o silêncio. Muitos já devem ter vivido isso. Você continua buscando. Lembra aquele dia que você pôs para buscar a Deus à vontade, e de repente essa oração começou fraquinha, e você continuou indo por uma maravilha, e chegou em um momento que acabou a sua oração. Você falou, meu Deus, acho que é para eu levantar já, porque acabou a palavra, não consigo entoar um cântico. Parece que as adorações agora que eu faria, já, eu estou satisfeito, estou bem. Aleluia, acho que é o que estou me sentindo tranquilo, em paz. Adorei bastante, Senhor. Mas você percebe que o Espírito Santo diz para você, continua. Você fala, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Ficar quieto? Tá bom, fico quieto. A gente fica 2 minutos. Eu sou intelecto que nós quiser, senta ali que acabou. Mas você entende que o Espírito de Deus diz, continua.
Quando você já depôs as suas orações, já adorou o Senhor, você chega num lugar do silêncio entre você e Deus. Se você continuar, aí é o ponto inicial, onde você, no silêncio com Deus, você não percebe as coisas externas, você está entre você e Deus naquele silêncio, não sai lá quando Deus te levar para lá. Ali, você vai começar a pensar, a ver como Deus é grande, como Ele é santo, como Ele é lindo. E quando você é impuro, miserável, você vai começar a ver esse reflexo, essa diferença. E a presença de Deus, o caráter dele começará a se transferir para o seu. Ele começará a transformar você. O reino de Deus, igreja, precisa ser buscado, porque Cristo passava a noite inteira em oração. Cristo Jesus, na forma de homem, ele dependia da atuação do Espírito Santo. Ele estava aqui, a Bíblia diz que ele se ofereceu pelo Espírito eterno. Em todo o tempo, Jesus precisou do Espírito Santo para que Maria ficasse grávida. Ele precisou do Espírito Santo para que Jesus fosse um homem cheio de sabedoria. Ele precisou do Espírito Santo. Quando ele foi batizado, quem se manifestou lá em forma de pomba? O Espírito Santo. Quem foi que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Quem foi que trouxe Jesus com poder e operou milagres? O Espírito Santo. Por quem? Através de quem Cristo curou? Pelo Espírito Santo. Através de quem Jesus expulsou o demônio? Pelo Espírito Santo. Através de quem Jesus foi entregue como sacrifício ao Pai? Pelo Espírito Santo. Quem foi que ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. E quem foi que levou Jesus para encontrar com o Pai novamente, assumir a forma sempre eterna e gloriosa? O Espírito Santo. E quem Jesus prometeu para estar com você? O Espírito Santo. Então é necessário que a igreja viva cheia do Espírito Santo. Para que o reino de Deus se manifeste em nós, precisamos estar cheio do Espírito. Estar cheio do Espírito não significa que você vai apresentar exteriormente uma efusão. Efusão é a manifestação emocional que você tem quando Deus vem sobre você. Não significa que eu vou ficar pulando e rodando. Pode ser que eu pule? Pode. Isso tem muito a ver com o seu temperamento. Normalmente, quando uma pessoa que é colérica, quando ela fica cheia de Deus, também ela fica aleluia! Quem é melancólico? Quem é batedor fora, se você avaliar a performance desse cara aqui, também cheio de aquele, mas aqui nada a ver. O que tem a ver é a sua estrutura com Deus. E Deus olha isso. Pense comigo. E Jesus começa a tratar os aspectos morais do reino. O reino de Deus é muito mais interior que exterior. O exterior é simplesmente uma frutificação natural. Quanta força o galho faz para a vida? Vai nascer uma uva agora aqui. Não, irmão. É natural. Porque a planta sustenta o galho e fornece para ele tudo que é necessário para frutificar. E nessa noite Deus está aqui dizendo: eu forneço tudo que você precisa para frutificar. Mas você precisa estar ligado comigo e ter a mesma natureza que eu. E no primeiro ponto que Jesus trata, ele traz aqui o versículo 1 e diz assim: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, eu analiso aqui o reino de Cristo. Nós passamos ali na doutora Régia 5 meses nesses 4 versículos. Uma vez por mês se reunia, passava 2 horas em cada versículo e não dá atenção ao livro. Parece que eu vi a verdadeira receita do fracasso e do sucesso. Era o sucesso e o fracasso. Porque quando você coloca o que Jesus pede aqui, com o que a sociedade propõe, você vê que é um fracasso. Parece um fracasso. O que é um pobre de espírito? Muitos pensam, nós vimos por aí, alguém xingando o outro de pobre de espírito. Vai alguém lá e assaltou, depois roubou e falou: ô seu pobre de espírito. Entendeu? A pessoa foi lá e xingou o outro, brigou, fez baixaria. Seu pobre de espírito. Antes fosse pobre de espírito. Pobre de espírito não é isso. Pobre de espírito que Jesus fala aqui significa aquele que reconhece que não tem como ser ajudado por si próprio espiritualmente. Aquele que não consegue, não vê condições de chegar diante de Deus e dizer: eu sou o cara. Ou pensar em sua própria religião. Quando Jesus falava, aquele povo era religioso. E muitos ostentavam uma ideia de que a religião deles era suficiente. Não, nós somos seguidores da lei. Tem que fazer. Eu dou dízimo 3 vezes por semana. Eu jejum 3 vezes por semana. Dou dízimo de tudo. Ah, eu sou bom. Esse tipo de qualidade. Eu não sou bom de mais. Isso achava bom. Achava que a religião que ele praticava era bom.
Muitos de nós também tomamos a mesma atitude. Mas eu não sei, até no culto de orações todas as coisas. Eu venho, eu toco, canto, eu sou maravilhoso, eu sou lindo, fofo. Mas muitas vezes assim estamos aparentemente bons, mas reprovados. E o apóstolo Paulo fala assim: provai a vós mesmos e vede se permaneceis na fé. E outra vez ele diz: quem está em pé, cuide para que não caia. A reprovação nem sempre se manifesta com a tirada da performance. Muitas pessoas estão reprovadas e continuam como rei, foi Saul. Outras ainda expulsam demônios, falam novas línguas, profetizam. Tanto que Jesus disse em Mateus 7: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu estou entrando no céu lá, em teu nome, desesperado, eu profetizei, eu expulsei demônio, eu fiz maravilhas. Jesus olha para ele e dirá abertamente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu não conheço vocês, praticantes de iniquidade. Não é a performance externa que caracteriza alguém que pertence ao reino de Deus. É a sua estrutura de caráter. Como você está com a sua consciência para com Deus. O apóstolo João diz muito claro: nós temos firmeza diante dele se preservarmos a nossa consciência guardando os seus mandamentos. E sabe do mais? Ele fala que se nós temos firmeza para com Deus, tudo que nós pedimos para Ele, nós temos certeza que dele receberemos, porque somos agradáveis a Ele. Muitos cristãos não recebem algo de Deus, não recebem a bênção e a vida que precisam de Deus, porque não têm cuidado para cuidar do seu interior para com Deus. Eu sei que eu não devia ver esse filme aqui. Muitas horas para cuidar. Vou ver isso. Só uma peça. Sangue para todo lado. Prostituição. Nada a ver. No outro dia, que lindo vou cantar aqui e vou colaborar para o seu banheiro. Vamos morar de medo mesmo. Queridos, preserve o seu caráter. Preserve. Vamos lá então para o primeiro ponto. Pobre de espírito é aquele que reconhece que sem Deus está acabado, que sem Deus está destruído, que sem Deus já era, que sem Deus é um filho naturalmente destinado a ir.